Eu saúdo a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Motivo de muita alegria estar aqui, compartilhando desse culto abençoado, a qual estamos realizando aqui numa comunhão só, um só espírito, num só corpo e uma só missão, que é pregar o evangelho conforme Jesus mandou a toda criatura. É uma honra muito grande conhecer o pastor amado que está aqui, Marcelo, e a nossa esposa do amado e toda a congregação. Ficamos conhecidos lá nessa união ontem na igreja, né? Fizemos aquela reunião maravilhosa, que foi uma glória muito grande, aleluia, foi um mover de Deus, né? O que aconteceu ali, e é justamente onde entra a palavra do Senhor, não é? Louvado seja Deus, que a gente tem que fazer o que está escrito em Salmo, né? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E essa união ontem foi uma poderosa presença do Senhor, e nosso Deus, foi muito lindo, né? O momento em que nós entramos ali numa concordância de nos unirmos, não é? Nessa missão de pregar o evangelho em igrejas, não é? Unigreja, conforme foi falado aqui, e isso é o que Deus quer verdadeiramente nas nossas vidas. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor que o Senhor me concedeu no meu coração de trazer para a igreja, aleluia, graças a Deus, foi aqui em Apocalipse, capítulo 2, louvado seja Deus, mensagem das 7 igrejas, a mensagem a Efésios. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Somos de Barros Filho, temos uma igreja, Ministério Fonte de Água Viva, né? Ela está em obra, precisamos da ajuda dos amados, que puderem ajudar na obra lá também, mas com tudo isso, o Espírito Santo de Deus vai estar concluindo, não é? O mover do templo do Senhor ser reedificado de novo, e aí estaremos entrando nessa comunhão de nos unirmos entre nós, ambas as igrejas. Aleluia, graças a Deus. Louvado seja Deus. Está escrito assim, todos acharam? Diga amém. Amém. Está escrito assim: escreve ao anjo da igreja em Éfeso, aquele que tem as 7 estrelas em sua destra, aquele que anda no meio dos 7 candelabros de ouro, candeeiros de ouro, diz, eu conheço as tuas obras, tens árduo trabalho e paciência, que não podes suportar o mal. Provaste aos que dizem ser apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Sofrestes, tivestes paciência, trabalhaste arduamente por amor de meu nome, e não esmorecestes. Mas tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, pois então venho imediatamente a ti e tirarei teu candeeiro de seu lugar, se não se arrependeres. Mas tem isto, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvido, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, aleluia, a qual está no meio do paraíso de Deus. Aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui está sendo relatado a palavra do Senhor sobre, louvado seja Deus, a igreja. Ele se refere à igreja juntamente com, não só ele enviou pelo anjo, através de João, que teve essa visão, e ele foi notificado e conduzido pelo Espírito Santo para revelar para as igrejas a forma de como elas estavam se procedendo, de como elas estavam agindo, de forma como elas estavam, né, levando a palavra do Senhor, ensinando o povo, aleluia, e apacentando, se verdadeiramente era de fato e de verdade, pregavam, mas não cumpriam, aleluia. Então o Senhor, ele está vendo aqui, através dessa carta, notificando essa carta à igreja, uma delas, e foi para Éfeso.
E ele relata aqui e se refere sobre o procedimento, aleluia, daquele tempo onde que Paulo, através dessa carta, também, aleluia, ele refere sobre a igreja, onde Pedro, ele quase se corrompe, por causa que estava entrando muitos valores na igreja, ele quase estava se corrompendo. E então Paulo, da cadeia, ele revelava para Pedro, pelo Espírito Santo de Deus: olha, Pedro, está acontecendo, o Senhor está me mostrando aqui que está se sucedendo isso dentro da igreja, isso não pode acontecer. Porque a palavra do Senhor mesmo diz, Jesus ele falou quando Pedro foi ungido como pastor, que foi o primeiro, quando disse: Pedro, quem tu diz que eu sou? E aí Pedro falou: uns tu dizem que tu és João, outros dizem que tu é profeta. Aí ele falou: e tu, Pedro, quem tu diz que eu sou? Aí Pedro diz: tu és o filho do Deus vivo. E então Jesus falou para ele: tu não revelaste isso da carne, mas sim do Espírito Santo. Por isso, Pedro, sobre ti levantarei, aleluia, edificarei essa pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer. Aleluia. Então aqui, igreja, o próprio amado Rei, o nosso enviado, amado Cordeiro de Deus, Jesus amado, a qual estamos aqui reverenciando, né, adorando e transmitindo a mensagem da salvação, da vida eterna, porque essa é a nossa missão. Ele sela isso no nosso coração, como de fato e de verdade devemos, aleluia, pregoar o Evangelho. Louvado seja Deus. Ele preparou primeiro Pedro, ele não capacitou, ele foi capacitando, porque não nascemos capacitados. Na verdade, o Senhor ele sabe que ninguém nasceu capacitado. Quem capacita o homem é o Espírito Santo de Deus. Juntamente com o está as palavras do Senhor que diz, aleluia, não é por força e nem por violência. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus, então, louvado seja Deus, quando Jesus levantou Pedro como igreja, aleluia, ele foi ali, né, estabelecido para fazer as igrejas ser conduzidas, ser elevadas, ser construídas, e assim o Evangelho ser anunciado. Sendo que aqui, louvado seja Deus, aleluia, ele relata sobre essa carta que está escrita sobre o procedimento da igreja, que estava agindo de forma inadequada, ou seja, eles não estavam com aquele primeiro amor, a qual nós entendemos que o Senhor ele diz: amarás o Senhor primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todo o teu pensamento. E assim Jesus transforma o 10 em 2 e diz: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento e de todas as tuas forças. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como se eu amo a Deus, como eu posso amar? Se eu não amo a quem eu vejo, como posso dizer que amo a Deus que não vejo? Aleluia! Então o Espírito Santo, ele testifica sobre a forma de como devemos, aleluia, nos conduzir como homens e mulheres de Deus, para que a palavra de Deus em nós, selada no nosso coração e revelada pelo Espírito Santo de Deus, que agora somos guiados, nós não somos mais que vivemos, é Jesus que vive em nós, agora nós somos guiados pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus, ele conduz o nosso caminho, como Amém. Paulo ele disse: não sou eu mais que vivo, é Jesus que vive em mim, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, eu morri para o mundo e nasci para Cristo, e o meu morrer é lucro e o meu viver é Cristo. Aleluia! Isso é um homem de Deus. Isso é de fato e de verdade a transformação que Deus faz na vida do homem, quando ele reconhece que verdadeiramente a palavra que selou e foi selada no seu coração, ele passa a ter um compromisso, ele passa a ter uma determinação, uma missão e aleluia a Deus, e uma responsabilidade, a qual Jesus ele diz: eu honro os que me honram. Aquele que tem um compromisso comigo, eu passo a ter um compromisso contigo. Amém. Aleluia. Isso é um compromisso, é uma responsabilidade. Aleluia. A obra do Senhor, ela não é de qualquer maneira. A obra do Senhor, ela é espiritual. Louvado seja, da mesma forma somos a nossa vida. Nós somos alma, corpo, alma e espírito. Deus trata do velho homem através da limpeza e purifica de todo pecado, porque nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. O nosso corpo é como imagem e semelhança do Senhor. E Ele tem a nós como imagem e semelhança, Ele tem nós como, aleluia, a menina dos olhos do Senhor. Aleluia, verdadeiro. Nós temos como um vaso. O vaso, ele é feito e quebrado e faz um vaso novo. O Espírito Santo de Deus, ele trata dessa maneira.
Como Jeremias, Deus usou ele e falou, olha, desce a casa do oleiro e vê como o oleiro faz o vaso. O oleiro quebra o vaso se quebra e ele faz um vaso novo. Assim é Deus na nossa vida. Foi a transformação de Paulo, que se tornou Saulo, se tornou Saulo, que era perseguidor dos cristãos. Muitas das vezes nós somos perseguidos por falar a verdade. Muitas das vezes a gente é perseguido por falar a verdade e não se corromper. Porque a própria palavra do Senhor diz, não corrompa o seu coração. Mais um pouquinho de tempo e tudo que tiver que ser, será. O meu justo viverá da fé. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Aleluia! Então isso é uma notificação. O próprio Espírito Santo de Deus testifica. Se de fato e de verdade, conforme foi pregado, pastor, se for pastor, for outro, que falou, tem os vasos de honra e os vasos de desonra. Tem os vasos de ouro, de prata, de barro e de mar. Aleluia! Então nós somos tidos como vaso. E o Senhor, ele preenche esse vaso com azeite, que é a palavra de Deus, que está selada agora no nosso coração. O que é a palavra de Deus? É o amor. Jesus, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia! E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então esse amor, ele é selado, porque o próprio amor de Deus foi revelado quando houve o pecado, e por causa de um todos pagaram, mas por causa de outro todos são salvos. É só acreditar e crer. Quem pecou? Adão. Quem veio restaurar o pecado? Jesus. Por causa de um todos pecaram, mas por causa do enviado de Deus, amor ao mundo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único Jesus Cristo, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós somos corpo, alma e espírito. O nosso corpo, ele vai voltar ao pó lá. Ali, o Espírito Santo de Deus está aqui, igreja. Receba, sinta a presença. O Espírito Santo de Deus está aqui no meio da igreja. Aleluia, porque onde há 2 ou 3 reunidos, o Senhor se faz presente. Sinta a presença do Espírito Santo. Então o Senhor, ele fala, aleluia, nós somos corpo, alma e espírito. Então ele quer preparar o nosso corpo, aleluia, para nos usar como ferramenta. O nosso corpo, eu vou dar um exemplo para os amados. Eu tenho que ser sincero, porque nós somos a testemunha. Depois que nós nos tornamos uma nova criatura que Deus capacita, restaura, lapida e purifica e prepara e envia, nós nos fazemos a nosso testemunho de que outrora aconteceu na nossa vida, para a igreja entender que Deus transforma o velho homem numa nova criatura de fato e de verdade. Aleluia, mas a Deus. Então eu quero dizer para as igrejas que hoje eu sou um pastorzinho pela glória do Senhor, aleluia, por causa que muitas das vezes eu também escolhi aleluia, andar no pecado, aleluia. Eu usava droga, eu já fui usuário, eu já fui preso, tirei 15 anos. Eu tenho que falar a verdade para a igreja, porque isso tudo é um testemunho. Apesar que Isaías 43 diz, não lembre das coisas passadas e nem considere as coisas antigas. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, dos teus pecados eu não me lembro mais. Testifica isso Jesus quando ele vai para Maria Madalena. Maria Madalena, quem te acusou? Não, Senhor, ninguém me acusou, nem eu tampouco te acuso. Vai e não peques mais. Aleluia, aleluia. É o perdão, é o amor. Então muitas das vezes o Senhor, ele fala o quê? Eu não vim para nenhum justo, eu vim para os pecadores, para trazer ao arrependimento. Esse arrependimento, igreja, é de que a gente, o que fez, deixa de fazer. Se eu matava, eu não mato mais. Se eu roubava, eu não roubo mais. Se eu usava droga, eu não uso mais. Se eu mentia, eu não minto mais. Como o amado falou aqui, não entrará no reino dos céus mentirosos. Aleluia. O pai da mentira é o diabo e o pai da verdade é Jesus. Aleluia. Amém. Porque ele é o próprio caminho, a verdade e a vida. Louvado seja Deus. Então, igreja, o que o Senhor fez na minha vida foi esse trato. Foi um tratado que meu filho, ele me quebrou, veio o amor, veio pela dor. Aleluia, onde a irmã falou, a amada falou que disse aqui hoje, a pastora falou, a amada falou que amor, Deus é amor, mas ele é fogo, consumidor, mas não contra a nossa vida, é contra o mal. É contra o mal que tenta nos assolar. Amém. É contra o mal que tenta nos fazer desviar ou afastar da palavra de Deus. Porque é o mesmo que criou o pecado. Satanás é o que tomou o trono do nosso Pai. E ele foi destruído lá do céu para a terra. E quando Deus ele viu que Satanás tirou a terceira parte dos anjos
E então ele falou, agora tu serás lançado na terra e nunca mais será em 28 de Ezequiel, que os irmãos vão entender. Em 28 dias está escrito, e te dei todo o ouro, te dei toda a prata, te dei todo o rubi, tu era mais sábio do que Daniel, mas tu corrompeste o teu coração, de lá agora tu serás lançado da terra e nunca mais voltará, aleluia. Ele não tem mais promessa, quem tem promessa é a nossa vida, aleluia, mas a Deus, o Senhor tem promessa, porque quando Deus promete, Ele cumpre. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir, e louvado seja Deus, aleluia. Deus transformou a minha vida. Em 28 de Ezequiel está escrito, lamentações para retiro. Ele se refere justamente nesse momento em que lá no céu o inimigo tenta tomar o trono, persuadir a terça parte, e ele se refere nisso mesmo. Ele diz que sobre essa passagem que ele relata quando houve aleluia, a contaminação lá no céu, no paraíso de Deus, e então foi destituído do reino dos céus a terra, e então ele nunca mais voltará. Nisso superabundou o pecado, quando criou o primeiro pecado, e nisso então entrou o que? A multiplicação dos pecados. Justamente veio então, aleluia, a promessa divina do Espírito Santo de Deus, que é a promessa da vida eterna. Nisso entra a transformação do homem. Quando o Senhor me colocou lá dentro, foi porque muitas das vezes eu ouvi a palavra de Deus. Eu morava em Copacabana, eu fui criado em Copacabana, vim para cá do Rio de Janeiro com 3 anos de idade, pastor, igreja amada, vim do Ceará. Eu não sou daqui, eu sou do Ceará, mas eu tenho agora 58 anos, não é? Tenho 30 anos de convertido, aleluia, mas a Deus, e 5 anos que sou consagrado como pastor pela glória do Senhor, e tenho minha esposinha missionária, aleluia, mas Deus. O que o inimigo tentou tirar da minha vida, igreja, Deus restituiu tudo, porque eu tornei o caminho do Senhor, aleluia. Eu entendi e aceitei a minha vocação. Eu entendi que louvado seja Deus, aleluia, o Senhor ele diz, aleluia, antes que houvesse dia eu sou, e não há um que escape das minhas mãos, aleluia. Amém. Operando Deus, quem impedirá? Aleluia, Espírito Santo. Então Deus opera, Ele faz isso acontecer numa nação brasileira, Ele faz isso no presidente, no governador, no deputado, no senador, para ter o amor no coração, porque 1 Coríntios capítulo 13 diz, eu posso falar em línguas, eu posso falar em mistério, mas se não for por amor, de nada vale. Eu posso entregar meu corpo para ser queimado, mas se não for por amor, de nada vale. O amor tudo supera, o amor tudo suporta, o amor tudo, aleluia, aleluia. Existe a fé, a esperança e o amor. O maior desses é o amor, aleluia. Então o amor de Deus fez isso acontecer na minha vida. Se não veio por amor, vem pela dor. E lá Ele me tornou, 15 anos fiquei, porque o que eu colhi, eu plantei, o que o homem planta, ele colhe. Isso pode ser para qualquer um de nós. Se a gente passa a praticar o bem, a gente colhe o bem. Se a gente praticar o mal, colhe o mal. Da forma que tratar, será tratado. Da forma que você medir, será medido. Da forma que você julgar, será julgado. A medida da balança é justa, como aconteceu com Salomão. Senhor, essa mulher está dizendo que o filho que está morto é dela, é meu, e o que está vivo é dela. E não, esse que está morto é dela e o que está vivo é meu. Põe uma mesa, vou passar a espada e cortar, vai metade para cada um. Salomão usou de sabedoria. Nós temos que usar de sabedoria com a palavra de Deus. Nós temos que usar de sabedoria com o povo. Nós temos que usar de sabedoria com as ovelhas. Temos que usar de sabedoria com quem nós vamos transmitir a palavra de Deus. Deus nos dá sabedoria, Deus nos dá conhecimento. Aquele que Tiago ele diz, aquele que quer sabedoria, peça a Deus que Ele dá sem medida. Mas não devemos ser como a onda do mar que vai e volta. Ou seja, eu estou na igreja, daqui a pouco todo mundo não pode. Aleluia, Deus não se deixa escarnecer. Aleluia, quando Deus tem um chamado na sua vida, Ele firma, Ele confirma, Ele completa, Ele trata. Aleluia, graças a Deus. E também, ao mesmo tempo, também Ele garante. Ele garante. Quando Ele te dá a missão, Ele garante. Jesus, Ele disse mesmo na sua palavra, aleluia, não leve ouro, não leve prata, não leve joia, nem 2 túnicas, 2 sandálias. Digno é o trabalhador do seu salário. Aleluia, graças a Deus. Pregai o evangelho a toda criatura e dizei, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. De graça recebeste, de graça dai. Aleluia, aleluia. Então eu vim pelo amor, pela dor, porque lá dentro o Senhor usou essa evangélica, e então lá eu fui transformado pela ouvir as palavras, comecei a entender, pelo ouvir, né? Pelo ouvir a palavra de Deus. E isso é uma transformação de vida que Deus está me dando aqui,
para a amada igreja saber que nós somos propriamente, conforme está escrito aqui também, muitas das coisas que estão escritas nas Sagradas Escrituras, igreja, aleluia, se for revelado aqui, vai durar uma vigília, vai durar um dia, vai durar 2 noites, mas o que o Senhor está selando aqui na nossa carta, Deus, ele diz em 1 capítulo de João, ele diz, nós somos a carta escrita na tábua do nosso coração, como Davi falou, Senhor, eu guardei a tua palavra na tábua do meu coração, para não pecar contra ti. Por isso me deu um coração puro e um espírito voluntário. Aleluia. Então o Senhor, ele quer um coração puro na nossa vida, nos colocar. Então, para isso acontecer, ele trata do nosso corpo, nos purifica de todo o pecado. Demos crédito à palavra, né? Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se hoje ouvir a minha voz, não endureça o teu coração. Não turbe o teu coração. Creia em Deus. Creia também em mim. Na casa do meu Pai, aleluia, tem muitas moradas. Eu vou e vou preparar lugar para que onde eu estiver, vós estejais também. Essa é a nossa promessa, essa é a nossa maior riqueza. E muitos dizem, ah, Deus tem inveja de você, muitos têm inveja do que você tem. Não, eu não tenho nada, tu tem um chamado. Tu é escolhido e escolhida desde o ventre da tua mãe. Porque Jesus, aleluia, Deus, desde o vento que você foi escolhido, você foi formado como imagem e semelhança. Deus selou um selo, Deus selou um talento, os dons que você e eu temos. Aleluia, uns de louvar, uns de pregar, uns de ensinar, uns de curar, está escrito. A própria palavra de Deus, ela revela sobre a nossa vida, a trajetória, depois que nós recebemos e selamos a palavra dentro do nosso coração. E lá dentro o Senhor me ensinou. Não é? Tem um louvor que diz, procurei por ti, não encontrei, procurei nos bares e nos vícios, não achei, procurei na rua, tu não estava lá, não desisti, continuei a procurar, desesperado adoeci, e no sofrimento encontrei amigos que me ensinaram a te procurar e a te alcançar. Na esperança eu tive fé, com fé eu encontrei. Hoje eu vivo ao teu lado, dia a dia, te amo, meu Senhor. Aleluia, Santo. Israel, general de batalha, o El Shaddai, o Jeová direito, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o Todo-Poderoso, que tem a chave da vida e da morte. Aleluia a Deus, aleluia a Deus. Então, igreja amada, o que está selado aqui foi o que foi selado na nossa vida, está sendo na nossa igreja agora, né, notificada, para que nós venhamos a voltar ao primeiro amor, conforme aconteceu ontem. Ontem eu vi uma reunião linda, onde eu vi uma harmonia nessa comunhão dos amados, do casal que fez esse acontecimento lá, de pastores, o café dos pastores foi muito lindo. Eu vi ali uma união, eu senti, porque o próprio Espírito Santo testifica, aleluia, porque Deus, ele sonda a mente, remedula o coração, aleluia, aleluia, ele é onisciente, onipotente, onipresente, então ele entende, ele sabe realmente quando assim reúne numa só comunhão, que nem as cartas da primeira igreja de Efésios, era um só corpo, um só coração, uma só união, e quando todos tinham propriedade, o Espírito Santo de Deus batizou a igreja, e ali naquele momento eles viram a noiva adereçada descendo espiritualmente, aleluia, porque o próprio Espírito Santo mostrou a vinda de Jesus, retornando para buscar a igreja, e ali o coração de todos voltaram a entender que nada trouxemos e nada vamos levar, e louvado seja Deus, no batismo do Espírito Santo de Deus, eles viram a visão espiritual, eles viram a nova Jerusalém, aleluia, eles viram um novo mundo, um novo paraíso de Deus, e ali todos venderam suas propriedades, distribuíram a todos quanto precisava, e nada faltava para ninguém, só que teve, porém, um que aconteceu, aleluia, e que não pode acontecer na nossa igreja, no meio de nós, aleluia, aleluia, Safira e Adonias e Safira, venderam por R$1.000 a fazenda, né? Aí chegaram lá no tempo e falaram, Safira, quanto você vendeu a fazenda? Ah, vendeu por 500, eles combinaram. E a palavra do Senhor diz, o que dois ligaram na terra,
será alugado no céu, mas não é de qualquer maneira, né, igreja? Quando ele estabeleceu Pedro como pastor, você vai ligar na terra, o que será ligado na terra será ligado no céu, mas é espiritualmente, é um homem com compromisso, com a responsabilidade. Aí ele estava arcando ali com o caminho, aleluia, ele estava arcando ali com a trajetória de vida dele, ali ele não era mais ele era ser guiado, então ali ele não ia se corromper, ele não podia se corromper em momento nenhum. Então ali aconteceu uma corrupção do coração, naquele momento onde está escrito aqui nessas cartas. Houve nessa carta, nessa igreja, um certo momento de corrupção. Eles estavam mais idolatrando as pessoas, amando mais. A Bíblia diz: se você amar mais o pai ou o filho, não é digno de mim. Aleluia. O pai não salvará o filho não salvará o pai, mas entra a palavra de Deus: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Diga glória, diga santo, aleluia, receba, porque hoje você está recebendo a sua bênção. Nisso entra o amor que nós temos que ter primeiro no nosso coração. Então, igreja, nós somos corpo, alma e espírito. Nosso corpo é tratado. Deus, ele trata do nosso corpo, mas nós somos usados como ferramenta. Depois ele nos prepara espiritualmente para que nós sabemos que Jesus, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia! Então nós temos a promessa, que é a maior riqueza da nossa vida. Por que que aconteceu essa corrupção? Porque o pecado se multiplicou. Embora independente que ainda vivemos, né, nesse mundo. Passagem, estamos por tempo determinado, aleluia, mas que o Senhor, ele diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você saiba qual é a boa e agradável vontade de Deus. Então a vontade do Senhor, aleluia, é que nós venhamos a estar na presença, fazendo o querer do Senhor, nessa comunhão maravilhosa que houve na reunião. Eu fiquei muito agraciado, fiquei muito satisfeito, ali eu me senti muito honrado de ver os irmãos ali em comunhão, aquela mesa bonita, né, aleluia, farta. Isaías 1 diz: se hoje você ouvir a minha voz e obedecer os meus mandamentos, você comerá o melhor dessa terra. E ali tinha o melhor da terra, aquela mesa linda, aleluia. O tempo que eu não via isso nas igrejas, e ali eu vi aquela mesa linda, né? Pode escolher o que queria ali, eu comi, né? Aleluia a Deus, estava um tempo. Então ficamos muito agraciados justamente com os irmãos, entrando numa comunhão que o Senhor, ele requer de nós, como as igrejas primitivas eram. Falta muito isso entre nós, igreja, independente de rótulo, como foi dito, porque mesmo Paulo, ele diz: tu é de quem? Tu é de Paulo? Tu é de Pedro? Eu sou de Jesus. Então nós somos de Jesus. Nós pregamos a palavra do Senhor Jesus, porque naquele grande dia vai ter aquele grande louvor que diz assim: parece até que estou vendo o céu se abrindo, e nas nuvens Jesus me chamando para com ele encontrar. Transformado eu ali subirei, cantando um hino, e um abraço apertado em Jesus eu quero dar. Nessa hora o pastor da igreja vai me entregar as ovelhas que aqui na terra ele pastoreou, e Jesus, recebendo para ele, também vai falar: contempla esta linda cidade em que você vai morar. Então, aleluia, uma base bonita e dourada queremos atravessar, chegando do outro lado no coral vamos cantar. Miguel e arcanjos regendo o coral, e todos dizendo assim: como é lindo o lugar que Jesus preparou para mim. A igreja toda: aleluia, aleluia, aleluia. No coral vamos cantar: oh, aleluia, oh, oh, aleluia, oh, oh, aleluia, aleluia. Glória a Deus, louvado seja Deus, aleluia. Espírito Santo de Deus, aleluia, aleluia. Então, meus amados,
Louvado, alabado, aleluia. Espírito Santo de Deus. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está no meio de nós, testificando esse momento. Porque é isso que o Senhor quer na nossa vida, pastor, e missionar a igreja, nos unir. Porque a Bíblia diz, louvado seja Deus, aleluia, que nós somos um corpo. O nariz não pode dizer para a boca porque quer nariz ou boca. O ouvido não pode dizer para o olho que não precisa do ouvido. Um precisamos um do outro. É dando que se recebe. É plantando que se colhe. Aleluia. É assim a palavra do Senhor. É o amor que está selada nessa igreja aqui na nossa, que estamos agora em comunhão. E nessa carta está notificando. Volta ao teu primeiro amor. E arrepende enquanto é tempo. Então, igreja, nós temos ainda, né, a possibilidade, aleluia, aleluia, ainda a forma de como devemos nos unir de novo, fazer nós se unir mais, cada vez mais, fazer missões. Eu gostaria de dizer para os irmãos, das igrejas, dos irmãos, que estão fazendo, que eu creio, pastor, igreja amada, que Deus quer fazer uma aliança nova, através dessa união ontem, do Café dos Pastores. Amém. Eu vi uma aliança, eu não falei, mas eu vi uma aliança formada, não é? Um elo, ou seja, uma reconciliação de igreja, de pastores, fazendo id, pregando, né? Eu tenho para mim, o Senhor, aleluia, Jesus está voltando, e Ele está requerendo, aleluia, que a nossa igreja, nós entremos em concordância, em comunhão, em fazer o evangelho ser anunciado de fato e de verdade, né? Nem visando coisas materiais, mas espirituais, porque o Senhor, Ele sempre já preparou nossa fé, que tem homens e mulheres de Deus que estão determinados a fazer a obra do Senhor, por isso estamos nessa comunhão aqui unidos, e espero que essa pregação, essa palavra que o Espírito de Deus está revelando, os que estiverem ouvindo, recebam esse chamado, reconheçam essa missão, vamos unir, porque eu também tenho anunciado, sabe, pastor e igreja, eu tenho portas abertas lá de caixa fechada de maçã, cebola, tomate, para fazer assim, uma sacolinha para os irmãos que precisam, assim, né? A palavra do Senhor diz: tive fome e deixe-me de comer, estive sede e deixe-me de beber, estive nu e deixe-me de vestir, estive enfermo e preso e foste me ver. Quando fizeste a um desse pequenino, fizeste a mim também. Esse é o amor. Aleluia. Esse é o amor que nós temos e o que o Senhor também. Eu tenho lá, né? Só não tenho condições de dirigir. Sei que a glória do Senhor, ela me pode conduzir um culto à igreja, não é? Aleluia, que o Espírito Santo de Deus nos faz ser uma ferramenta, um canal de bênção para a sua vida e para a nossa vida. Aleluia, mas dirigir carro, eu não sei, pretendo fazer uma autoescola futuramente, devido às condições, né? Então, mas os irmãos que tiver e quiserem participar dessa, né? Futuramente a gente vai estar em comunhão, né? Isso aqui está acontecendo não só essa vez, mas vai ver outras vezes. A gente se conhecer mais e mais, para que o Senhor possa fazer verdadeiramente, né, na nossa vida, aleluia, aleluia, alcançar esse objetivo de o que a gente pregando o Evangelho, aleluia, ganhando vidas para o reino dos céus, porque essa é a nossa tarefa, essa é a nossa missão, porque assim está escrito, para finalizar, o nosso nome está escrito no livro da vida eterna. Amém. Aleluia, graças a Deus. Aleluia, graças a Deus. Porque o Senhor, Ele está assinando o nosso livro da vida eterna, e cada vida que a gente ganha é uma pedrinha de brilhante que está na nossa coroa. Então cada um de nós temos uma coroa garantida no nosso paraíso, que é o reino dos céus. Para finalizar, eu quero garantir para os irmãos que Jesus, quando estava crucificado e sendo já crucificado, tinha dois, um do lado e outro do esquerdo e um do direito. O do esquerdo disse assim: se tu és o Filho de Deus, solta tu e nós também. Ele foi arrogante, ele foi soberbo, ele não foi humilde. E Deus, ele diz assim: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Lançai sobre mim o vosso jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aleluia. Só que o outro disse assim: nós estamos aqui porque o que a gente fez foi pecado e estamos pagando pelo pecado, pagando o preço. Senhor, onde que tu estiver, que eu possa estar também. Aonde? Ele falou: hoje mesmo tu estarás no paraíso. Glória a Deus. Então, no último fôlego de vida, no último momento, Deus ainda dá oportunidade para cada um se converter e se arrepender dos seus pecados.
Porque a promessa do Senhor, ele diz, não, Deus não é um para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Amém, igreja amada? Que nós venhamos a ter essa carta escrita no nosso coração, que nós venhamos se unir de fato e de verdade, porque o Senhor é verdadeiramente uma igreja como Filadélfia, não é? Aleluia, que ele honra, ele elogia a igreja de Filadélfia sobre o amor, não é? Então, igreja amada, que nós venhamos a nos unir cada vez mais, fazendo essa palestra acontecer, essa união, e nos unir com a presença, fazendo o evangelho e cumprindo a missão, né? De fazer o que o Senhor nos deu como missão, pregando e fazendo e praticando. Se eu prego amor, eu tenho que viver o amor. Se eu prego perdão, eu tenho que perdoar. Se eu prego a verdade, eu tenho que amar a verdade, né? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, porque a árvore se conhece pelos frutos. E nós vivemos numa nuvem de testemunha, amém, igreja? Aleluia, glória a Deus. O Senhor está contemplando esse momento, eu glorifico a Deus e agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus, amém.